Louvado seja o nosso Deus. Quero te convidar a tomar o seu lugar já. Se você quiser se achegar um pouquinho mais à frente, tem lugar para você aqui. E nessa noite, com o auxílio do Senhor, nós pretendemos ministrar ao seu coração as 7 palavras da cruz. Eu não sei se você já reflexionou sobre isso, mas as últimas palavras de qualquer pessoa, alguém quando está na iminência da sua partida, elas ganham um peso muito grande, um eco de eternidade. As últimas palavras de alguém revelam o que está de mais fundo no seu coração: seus amores, seus temores, suas certezas e também as suas esperanças. E nós, JNI, estamos aqui essa noite prestando atenção às palavras últimas de um homem que não é somente um homem ou uma mulher comum. Como de qualquer pessoa, já é algo especial, algo digno de atenção. Mas essa noite nós estamos aqui diante das últimas palavras de Jesus, o Verbo eterno, pendurado para conectar a terra com o céu, como Lucas descreveu bem no livro de Atos dos Apóstolos. Há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E Tim Keller, certa feita, disse que na cruz, Jesus perdeu o seu relacionamento com o Pai, para que nós pudéssemos tê-lo. Jesus foi excluído, o Pai virou o rosto para ele, para que eu e você pudéssemos ser incluídos. E é exatamente essa a essência dessas últimas 7 palavras de Jesus, dessas últimas 7 frases, desses brados, desses gritos que ele bradou na cruz. Não apenas uma palavra de um moribundo preso pelos seus pecados, mas são declarações que mudaram para sempre, eternamente, o curso da história. Ali não está apenas um homem, mas essas palavras são proferidas pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pai da igreja, Agostinho de Hipona, vai dizer que há 1500 anos atrás a cruz foi o púlpito do qual Cristo cravou o amor de Deus ao mundo. E é neste púlpito que Jesus brada suas últimas palavras, não expressões vazias, mas selos eternos do plano divino da redenção. Compartilhamos com vocês, querida JNI, essa noite 7 palavras que revelam um Cristo completo, um Cristo que perdoa, um Cristo que salva, um Cristo que cuida, um Cristo que sofre, um Cristo que sente a dor do abandono, mas um Cristo que é vitorioso e que se entrega em nosso resgate. São um retrato perfeito daquilo que Ele é e veio fazer. Então, hoje eu quero convidar cada um de vocês, não somente a compartilhar, mas a ouvirem, não somente com os ouvidos, mas com o coração muito atento, as últimas palavras deixadas pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu gostaria não que você somente assistisse agora, mas que você colocasse o seu coração à disposição do Espírito Santo, para que essas palavras possam representar a Ti, aquilo que cada uma delas realmente são, as últimas palavras do grande amor das nossas vidas. Se você puder fechar os seus olhos e abaixar sua cabeça, eu gostaria de orar com você. Pai Santo, nós nessa noite preciosa estamos aqui reunidos uns com os outros para Te adorar, para Te exaltar, para Te ouvir, para dar louvores, honra e glória ao único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E por isso, ó Deus, dessa noite Te pedimos, fala aos nossos corações, fala a nossa mente, fala aos nossos ouvidos. Nós queremos Te ouvir. E seja glorificado, Pai, que alianças sejam renovadas e novas alianças estabelecidas
com o Cristo, que por nós morreu em uma cruz, mas que bradou 7 palavras preciosas nesse último momento, na qual nós dispomos o nosso coração para te ouvir nessa noite. Fala conosco. Eis aqui os seus servos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Perdão. Essa foi a primeira mensagem, essa foi a primeira palavra ministrada por Jesus na cruz. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos lembrar um pouquinho do contexto que Jesus estava passando nesse momento. Traído por Judas, negado por Pedro, abandonado por todos os seus discípulos e acusado por seu próprio povo. Mesmo sabendo que isso aconteceria, mas esse sentimento de rejeição ainda é muito real. Uma dor emocional enorme. Um peso sobre Cristo. Ainda mais por muitas dessas coisas acontecerem através de pessoas que caminharam com Cristo durante os 3 últimos anos de sua vida. Partilharam pão, dormiram juntos, conviveram com Ele durante 3 anos inteiros. Mas não apenas isso, Ele foi torturado e chicoteado. Cada chicoteada rasgava sua pele e deixava em carne viva. Ele também foi humilhado, zombado e cuspiram em sua face. Os soldados zombavam dele das mais diversas formas. Ele, ainda ensanguentado, vestiram como rei, colocaram a coroa de espinhos e o adoraram em forma de zombaria. Batiam em sua cabeça e perguntavam: se és profeta, adivinha quem bateu em você? E por fim, pregado em uma cruz, a morte mais cruel, feita para os piores dos criminosos. Como se não bastasse a agonia da dor que ele sentia através da tortura, ainda lutava até suas últimas forças para conseguir respirar. O peso do seu corpo erguido fazia com que ele não conseguisse ao menos respirar. Mesmo passando por tudo isso, a primeira palavra que Jesus profere é perdão. Mesmo em meio à dor, traição, abandono e sofrimento inimaginável, Ele ainda escolheu perdoar. Jesus não apenas falou sobre perdão, Ele viveu o perdão. E essa palavra carrega um dos maiores ensinamentos da cruz. Não há evangelho sem perdão. E nós? Por muitos menos, nós nos sentimos ofendidos. Ficamos com raivas e negamos perdão a alguma pessoa. Mas é exatamente isso que Jesus espera de nós. Mateus capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: na oração do Pai Nosso, Jesus fala: vocês devem orar assim: Pai, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quantas vezes colocamos condições para perdoar? Quando essa dor passar, quando Ele pedir de todo o coração, quando Ele pedir perdão a mim, quando eu perceber que isso foi de coração, pense um pouco.
quais são as condições que muitas vezes colocamos para perdoar alguém. Cristo, por outro lado, nos perdoou incondicionalmente. E Ele nos chama a perdoar da mesma forma. Será que você consegue fazer o mesmo? Perdoar alguém que te feriu profundamente? Será que você tem carregado ressentimento por alguém? Hoje é esse dia de liberar perdão e se soltar dessa prisão que te aprisiona. Eu sei, parece mesmo impossível, mas ainda há quem passe por situações semelhantes e tem essa mesma atitude de Cristo. E a Bíblia nos mostra isso. A história de Estevão, ele viveu o exemplo de Cristo, mesmo diante de morte. Em Atos capítulo 7, versículos 59 e 60, diz o seguinte: enquanto ainda o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa desse pecado. E depois disso, ele morreu. Ao longo da história, nós vemos muitos exemplos semelhantes a esse. Os discípulos, muitas vezes, indo à cruz também, no Coliseu, homens e mulheres sendo cortados, rasgados por leões, mas ainda assim, louvando a Deus em todos os momentos. Vemos ainda hoje, homens e mulheres sendo perseguidos, e mesmo diante de perseguição, tortura, ameaças de morte, ainda não o negam, permanecem fiéis e contentes, sabendo que alguém o perdoou uma vez, e eles demonstram a mesma atitude. Será que nós conseguimos orar também por quem nos ofende? O perdão não vai mudar o passado, mas ele cura o presente e o futuro. Liberar perdão é um ato de fé, não um sentimento. Você não vai perdoar porque, estou sentindo vontade de perdoar alguém. Não. Esse é um ato de fé. Nós perdoamos porque Ele nos perdoou. Não por merecimento. Não é porque tal pessoa merece perdão. É porque Ele perdoou primeiro. E por fim, o perdão é o que nos conduz ao Deus. Em que essas mortes que eu citei diferem da de Cristo? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: pois também Cristo pereceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo estava carregando sobre si todo o peso dos nossos pecados, o justo pelo injusto. Cristo nos perdoou para que pudéssemos nos reconciliar com o Pai. E o perdão é a ponte para a nossa próxima palavra, a salvação. Mas antes, vamos concluir essa mensagem. A palavra da cruz, a primeira palavra da cruz foi o perdão. Isso não foi por acaso. Foi a primeira palavra porque Ele é o começo de tudo. Sem perdão não há paz. Sem perdão não há salvação. Sem perdão não há evangelho. E agora, eu queria que vocês parassem para pensar um pouco e refletissem. Será que você já recebeu esse perdão de Cristo? Ou ainda carrega culpa pelo passado? Hoje é esse dia de reconciliação. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E por fim também, reflitam nisso. Perdoe quem te feriu. Libere essa pessoa em oração. Lembre-se, as palavras de Cristo na cruz: Pai, perdoa-lhes. Isso diz
Ele diz isso sobre mim e sobre você. É um ato de misericórdia sobre as nossas vidas. Vamos orar? Querido Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Rendemos graças, porque o Senhor nos perdoou. O Senhor derramou sobre si, Senhor, o peso do nosso pecado e nos libertou, Pai, dessa prisão. O Senhor nos libertou. Continua, Senhor, fazendo a tua obra, perdoando-nos no mais íntimo do nosso coração, e nos ajuda, Senhor, a perdoarmos da mesma forma. Ó Senhor, se há pessoas que precisam de perdão nessa noite, que a tua graça, que a tua misericórdia se estenda sobre ela. Se há pessoas, Pai, que precisam liberar perdão sobre a vida de alguém, que nessa noite também o Senhor possa dar forças para que ela possa perdoar. Ó Jesus, essa é a tua primeira palavra, que possamos refleti-la com graça e amor, em nome de Jesus. Amém. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Continua, Senhor, ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus. A segunda palavra, palavra da salvação. Queria ler com você agora o texto de Lucas, capítulo 23, verso 39. E diz o seguinte: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sobre a igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. A semelhança desse malfeitor, como a Bíblia trata, ou aquele ladrão pregado na cruz, eu e você nos encontrávamos na mesma situação. Eu e você estávamos na mesma condição. Na mesma condição de condenação, na mesma condição de pecado e sem salvação. Mas quando nós olhamos para esse texto, essa palavra, a palavra de perdão, a palavra que Jesus profere àquele homem, nós podemos ver que mesmo naquela condição, o Senhor proveu ali para aquele homem redenção. O Senhor proveu ali para aquele homem um escape. O Senhor proveu ali para aquele homem salvação, uma solução para aquela situação. Jesus não olhou para aquele homem e disse que iria tirá-lo da cruz. Jesus não olhou para aquele homem e disse que ele poderia pagar na vida ainda por todos os seus erros. Mas Jesus olhou para aquele homem e disse: Em verdade lhe digo que ainda hoje estará comigo no paraíso. Jesus ali prometeu algo muito maior para aquele homem. Foi a salvação. Foi ali o perdão dos seus pecados, como nós vimos aqui. O Senhor Jesus perdoou os nossos pecados. E quando eu olho para esse texto aqui, eu lembro apenas de uma coisa: que ainda há esperança. Ainda há esperança para aqueles que estão longe do Senhor. Porque nessa circunstância ele poderia olhar e pensar: não há mais esperança. Mas naquele momento, com fé, ele olha para Jesus e pede para que Jesus lembrasse dele quando ele entrasse e viesse em seu reino. E sabe, isso mostra para mim e para você que o Senhor Jesus, ele tem salvação para nós. Que a salvação aqui é o maior presente que Jesus poderia dar para aquele homem, para aquele malfeitor. Aquele homem não poderia descer daquela cruz e agora pagar por todas as coisas que ele fez. Ele não poderia. Semelhantemente a mim e a você, nós não podemos pagar pelo nosso pecado. Mas sabe o que a salvação representa para mim e para você? É uma garantia. Não uma garantia na minha palavra, não uma garantia no meu esforço, mas a garantia na palavra de Jesus. A garantia na obra de Jesus.
A Bíblia vai dizer, na versão da NVI, o Senhor Jesus diz: eu lhe garanto. Aquele homem poderia ter certeza de uma coisa, que naquele último momento, naquele momento da vida dele estava se esvaindo, ele poderia ter garantia em Jesus, que ele haveria de estar com o Senhor no paraíso. E quando eu olho para isso, a palavra de Deus, ela vai dizer que o Senhor Jesus garantia. O verso que nós lemos aqui fala sobre que, em verdade, isso representa para mim e para você certeza. Isso representa para mim e para você que não há dúvidas que quem garante a nossa salvação é o Senhor Jesus. Não é a fé no que você pode fazer, não é a fé nas coisas que você pode oferecer ao Senhor, mas é fé somente em Jesus. É reconhecer que você não pode fazer nada, é só Jesus Cristo. Que você nessa noite possa perceber que se encontra e que nos encontrávamos nessa circunstância onde nós não poderíamos fazer nada, mas ao crer em Jesus, nós podemos ter acesso mediante aquele sacrifício à salvação. É uma garantia. A minha garantia está em Cristo. Eu confio nele. Uma segunda coisa que nós vemos é que hoje, Jesus diz: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Isso representa a realidade imediata da salvação. Quando cremos em Jesus, quando vivemos ali no momento do arrependimento dos nossos pecados, de alguma forma aquele homem sabia que Jesus Cristo era o rei dos judeus, ele sabia que Jesus era o Messias. E sabe de uma coisa, a partir do momento que ele crê em Jesus, a Bíblia vai dizer que hoje Jesus declara para ele a realidade imediata da salvação. Basta crer em Jesus que somos salvos, estamos salvos em Jesus. E isso faz toda a diferença, porque você pode sair daqui hoje totalmente diferente, não como num processo, mas crer em Jesus Cristo e hoje será salvo. A realidade imediata da salvação de Jesus. A terceira coisa, em verdade lhe digo que hoje você, isso representa para mim e para você uma coisa: a realidade pessoal da salvação. A salvação, ela é intransferível. Eu não posso passar a minha salvação para você, nem você pode passar essa salvação para mim, porque ela é intransferível, ela é individual, ela é uma experiência que você precisa ter, que eu não posso gerar convicção no seu coração, apenas Jesus. E a garantia de que Ele hoje pode me salvar. A salvação é pessoal. Precisamos dessa experiência. É intransferível. E a minha pergunta para você: você tem a garantia da sua salvação? Você hoje está salvo? Você sabe que está salvo? Em quarto lugar, em verdade lhe digo que hoje você estará comigo. A salvação não traz apenas libertação do pecado, mas ela nos leva a esse lugar de intimidade com o Senhor Jesus. Esse lugar onde nós estamos com o Senhor. Nós não estamos salvos aqui simplesmente para parecermos bonitos ou algo do tipo. Nós estamos salvos para viver um relacionamento com o Senhor hoje. É uma promessa de salvação hoje, para um relacionamento que se inicia hoje. O Senhor nos chamou para isso. E em último lugar, em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Essa é uma promessa de salvação, de comunhão eterna com o nosso Senhor. Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Jesus nos dá a garantia da salvação. Ela é imediata, ela é intransferível, ela é uma relação, e ela é uma relação eterna. Aquele homem não continuou sua vida, aquele homem aqui na terra, mas se iniciou uma vida de relacionamento. Nós temos a chance hoje não apenas viver na eternidade, mas viver hoje um relacionamento com o Senhor, olhando para a eternidade, que é onde nós vamos estar. Só Jesus pode nos salvar. Eu queria dizer para você, você precisa da salvação. Todos nós precisamos. Senhor, ministra o nosso coração nessa noite, Pai. E Pai, que essa verdade possa estar em nós.
que há poder no Senhor. Há poder para salvar, todos precisamos, em nome de Jesus. Aleluia, nós te louvamos, Jesus. Cada uma dessas palavras que o Senhor declarou na cruz antes da sua morte revelam o seu coração. E oramos, Senhor, continua falando conosco. Nós precisamos e desejamos ouvir a sua voz. Aleluia. Nós chegamos aqui à terceira palavra que Jesus proferiu na cruz, e que maravilhoso é ver o amor de Jesus em cada uma dessas palavras. Eu quero compartilhar com vocês a terceira palavra, é uma palavra de cuidado, e ela se encontra em João, no Evangelho de João, capítulo 19, e aí nós vamos ler juntos, João, capítulo 19, versículos 26 e 27, amém? Você está aqui comigo? Você está acompanhando essa palavra? Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Sabe que me impressiona imaginar, Jesus estava ali numa cruz. Pendurado cerca de 3 ou 4 metros de altura, o corpo dilacerado. Havia dor física em Jesus. Haviam dores no seu corpo físico, além das dores na alma que pastor Werner mencionou. Ele tinha sido traído por Judas, ele tinha sido abandonado pelos seus discípulos, negado por Pedro. Havia uma dor emocional, uma dor física. E no meio de intenso sofrimento, Jesus revela o seu coração. Ele olha sua mãe Maria. E aí ele diz para Maria: eis aí o teu filho, se referindo a João, o discípulo que ele amava, o discípulo mais chegado. E diz para João: eis aí a sua mãe. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus, no meio da sua dor, no meio de um momento crucial na sua vida, ele enxerga o sofrimento de Maria. É provável que Maria já tenha passado pelo luto de perder o marido. É muito provável que nesse momento José já tinha falecido. E ela estava ali diante da maior dor que uma mãe pode experimentar, a morte do seu filho. E Jesus não ignora a dor, o sofrimento, o luto de Maria. Ele olha para ela e lança uma palavra de cuidado, uma palavra de gentileza, se preocupando com os dias que viriam para Maria. Sabe, meus irmãos, a dor, o sofrimento tem o poder muito grande de revelar o nosso coração. E aqui nesse momento de dor, Jesus está revelando o coração dele, um coração compassivo. Os momentos de sofrimento, os momentos de dor, ele nos espreme. E quando nós somos espremidos, aquilo que está dentro da gente salta mundo afora. E o que saltou do coração do nosso bondoso Jesus era amor. E sabe outra coisa que eu penso também? É que esse Jesus, ali olhando para Maria, eu penso que Maria, o texto bíblico não diz isso, mas eu penso que Maria, como mãe, se ela pudesse, ela o tirava dali. Mas ela não podia fazer. Ela não tinha o poder, a autoridade, nem possibilidades de retirar Jesus da cruz. O que eu quero dizer é que Maria não poderia oferecer nada a Jesus naquele momento. E ele se entrega, aquela entrega também era por Maria, assim como foi por cada um de nós. E isso comunica tanto ao meu coração, porque esse Jesus bondoso, ele é cuidadoso, ele é amoroso em todas as circunstâncias. Uma bondade que não nasce da circunstância, nasce do caráter dele. E é uma bondade feita por alguém que não pode retribuir. E quando eu reflito nisso, eu sou obrigada a aplicar isso no meu próprio coração, perguntar para mim mesma o quanto eu tenho seguido esse exemplo de Jesus. E eu retomo essa pergunta para o seu coração: quem é você nos dias de sofrimento? Quem é você nos dias de angústia?
o que sai da sua boca quando você está sofrendo. Quando a dor chega, quando o sofrimento chega, certamente não foi o sofrimento de Jesus, porque ali na cruz estava o sofrimento da humanidade. Mas quando os dias maus chegam, como é que eu e você reagimos? Porque a nossa reação mostra o quanto o nosso coração está cheio de Jesus ou vazio dele. E o quanto nós temos derramado sobre a vida das pessoas, sem esperar nada em troca, sem esperar nenhum benefício. Sabe que uma das coisas que eu tenho na minha memória, há 2 anos atrás, a minha mãe passou por um acidente. E nesse acidente, ela perdeu a memória. Nas primeiras 24 horas, ela teve uma perda de memória. E aí ela não lembrava mesmo. Ela lembrava que ela tinha um neto chamado Daniel. Ela lembrava do netinho dela. Mas ela não lembrava dos filhos. Mas ela lembrava do neto e ela lembrava de Jesus. E aí todas as vezes que uma enfermeira entrava, ela perguntava para essa enfermeira e para cada médico que passou para visitá-la, ela perguntava para eles: você já conhece Jesus? E ela pregava para cada funcionário do hospital que entrou no quarto dela. E aí ela sofreu esse acidente com outra pessoa muito querida nossa, uma amiga, uma ovelha querida, e as duas estavam no mesmo quarto. E a Dani, essa moça acidentada junto com ela, disse assim: eu fui tão ministrada, porque todas as vezes que alguém chegava, a tia Márcia falava de Jesus, ela ministrava, ela pregava, ela não estava lembrando nem de quem eu era. E ela cresceu com a gente em casa, mas ela nunca esqueceu de Jesus. E há muitos anos atrás, eu me lembro de uma senhorinha, e eu fui visitá-la, irmã Jasmine, e ela tinha Alzheimer. O pastor dela tinha me dito, ela tinha sido uma excelente pianista na igreja, ela já não sabia tocar piano. Mas quando ela abriu a boca, as palavras dela foram de amor a Jesus. Vamos orar? E pedir a Deus: Senhor, se o que está saindo de mim é amargura, é dor, é rebeldia, é tristeza, transforma o meu coração, porque eu quero revelar a Jesus nos momentos mais obscuros da minha vida. Eu quero te revelar, Jesus, no tempo de abandono, no tempo de traição, no tempo de angústia, no tempo de desamparo, em tempos difíceis, Jesus. Nós, os teus filhos, nós olhamos para essa cruz e nós nos aproximamos dela, lembrando daquilo que o Senhor fez, e o seu ato, a sua entrega, ó Deus, a sua disposição em dar o seu filho, esse amor abnegado e esse coração bondoso, quebranta o nosso coração. E nós oramos em nome de Jesus: nos quebranta, Senhor, e nos dá a doçura que havia no seu filho naquela cruz. Glória a Deus. João, o Evangelho de João, capítulo 19. A gente vai ouvir mais uma das palavras da cruz. Eu não sei se essas palavras já estão queimando aí no seu coração, mas já estou sendo ministrado desde a primeira por essas palavras de Jesus Cristo naquela cruz. Então, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28, se você puder acompanhar aí, diz o seguinte: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. Jesus falou: tenho sede. E eu não sei o que é que vem à sua cabeça aí, mas eu peço agora para você colocar o cenário aí na sua mente. Imagina aí, não Jesus já ressurreto, não a cruz já vazia, mas ainda a cruz com Cristo crucificado. Imagine aí. Imagine aí o Deus. Comece a imaginar isso. O Deus que criou todas as coisas. Ele quem colocou água no planeta. Ele quem separou as águas pelos firmamentos. O Deus que, quando Moisés bateu na rocha, jorrou água para que o povo bebesse.
O Deus que o salmista vai dizer que aqueles que nele confiam é como uma árvore plantada a ribeiros de água. Comece a imaginar esse Deus na cruz. O Deus que lá em Ezequiel vai dizer que no seu templo águas jorram pelos umbrais, até que todo espaço seja coberto com água, de forma que a gente não consegue passar andando, tem que atravessar a nado. Imagine esse Deus naquela cruz, que quando encontrou uma mulher necessitando por água, ele disse: mulher, a água que eu vou dar a você, você nunca mais voltará a ter sede. Esse Deus pendurado na cruz, agora ele está dizendo assim: eu tenho sede. Água da vida. Estava com sede. Isso demonstra a vulnerabilidade que ele se colocou. Como já mencionado aqui através do profeta Isaías, no capítulo 53, ele falou: o homem de dores. Então, esse Deus santo, poderoso, justo, se colocou nessa angústia por causa de mim e de você. Você consegue imaginar isso? Esse Deus, ele se colocou nessa condição humana por causa de mim e de você. Um homem de angústia, foi desprezado e rejeitado. Um homem de dores, um homem experimentado no sofrimento. Agora, depois do sofrimento, após essa angústia, lá em Isaías 53, ainda assim vai dizer que Deus, olhando tudo isso, através do sacrifício dele na cruz, ficou satisfeito. Ficou satisfeito. E diante de tamanha angústia, eu me deparei com a dureza do meu coração. E eu me perguntei, e eu convido a você a se perguntar também: qual foi a última vez que você se angustiou por não experimentar a obra, o fruto da obra desse Jesus naquela cruz? Qual foi a última vez? E diante da dureza do meu coração, por fazer bastante tempo que eu já não chorava mais lendo a palavra, que eu já não me agoniava mais diante das mazelas desse mundo, das mazelas do meu coração, diante de colocar a perda, o Cristo angustiado na cruz, eu comecei a orar o seguinte, e aprendi essa oração com alguém, eu não vou lembrar quem, mas Deus, inquieta o meu coração. Eu não posso viver uma vida normal, eu não posso viver a mesma vida que eu venho levando, porque o Senhor se angustiou naquela cruz. Então, Deus, até que eu não vá correndo para o lugar da sua presença, até que eu não vá correndo me ajoelhar aos seus pés, planta uma angústia no meu coração, um desejo ardente pela tua presença, para que eu me coloque aos seus pés, no lugar onde eu preciso estar, para desfrutar da obra que o Senhor fez naquela cruz, para não torná-la ela em vão na minha vida. Planta uma angústia no meu coração, um homem de dores. E o convite hoje, essa noite, é para que diante da dureza do nosso coração, venhamos também a nos angustiar. Não aquela angústia que paralisa, não. A mesma angústia que Cristo experimentou, uma angústia que leva a fazer algo. E isso só é possível através do Espírito Santo de Deus, derramado uma vez que o véu do templo foi rasgado. Isso só é possível através do Espírito Santo do Senhor. Então, qual foi a última vez que você chorou diante desse Deus angustiado por causa da dureza do meu e do seu coração? Qual foi a última vez? Então, será que você pode se colocar de pé? E será que você pode tomar aí uma coragem para orar da seguinte forma: Deus, por muitas vezes, Pai, a minha vida foi em vão, diante de um sacrifício tão sublime, diante do Cordeiro perfeito que ressuscitou.
Pai, perdoa, Deus, a indiferença dos nossos corações. Perdoa, Pai, por muitas vezes nós negligenciarmos o acesso que nos foi dado, nos foi permitido a partir da sua obra na cruz. Jesus, olha para a dureza do nosso coração, começa a quebrantar o nosso coração, começa a plantar uma angústia pela tua presença, Pai, até que sejamos saciados, até que sejamos completos no Senhor. Jesus, faz a palavra que o salmista vai falar no Salmo 55, uma verdade em nosso coração, que ao clamar ao Senhor, Ele encontrará salvação, que à tarde, pela manhã e ao meio-dia ele chora angustiado, mas Ele ouve a sua voz. É a promessa que o Senhor nos deixou, Pai, que todo choro, toda lágrima seria enxugada, Deus. Agora lágrimas que jorram de um coração que chora por coisas realmente verdadeiras, Pai. E o nosso desejo essa noite, Pai, é mais da sua presença, é mais da sua doce e santa presença, até que sejamos um com o Senhor, até que sejamos semelhantes ao Senhor, Pai, até chegarmos naquele grande dia em que o Senhor enxugará do olho todas as lágrimas, Pai. Assim oramos ao Senhor com o coração grato pelo sacrifício na cruz e desejosos, queremos mais da sua presença, e até que venhamos a encontrar, planta esse desespero em nós, mas um desespero que nos impulsiona para os seus pés, Jesus, o lugar em que nós precisamos estar. Assim oramos no nome santo do Senhor Jesus. Mateus 27, verso de número 46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra da cruz agora não é Pai, perdoa-lhes, não é ainda hoje estará comigo no paraíso, não é Filho, eis aí sua mãe, mãe, eis aí o seu filho, ou tampouco tenho sede. Mas nos deparamos com a realidade do Deus encarnado, uma situação complexa e até inexplicável. Um pai que por um instante abandona o seu próprio filho, para por meio do seu abandono abraçar todos aqueles que haveriam de crer. Agora, o clamor de dor e sofrimento de Jesus não é simplesmente no seu corpo físico, como na palavra anterior, eu tenho sede. Mas agora Jesus está clamando por Deus. Agora a necessidade da sua alma é escancarada. E esse é o momento em que o Filho unigênito experimenta o que nunca havia experimentado: o abandono do seu Pai, o desamparo do seu Deus. Jesus não diz Pai como na palavra do perdão, Ele diz Deus meu, como quem já não sente mais a doce comunhão com seu Pai. Talvez isso nos ajude a entender um pouquinho o que Isaías quis expressar no capítulo 53 e verso 10 do seu livro, quando o profeta diz que foi da vontade e do agrado de Deus esmagar o seu próprio filho, fazendo enfermar e sofrer. Mas atenção, porque Jesus, do alto daquela cruz, na sua quinta palavra, não blasfema contra o Senhor. Mesmo diante do abandono eminente, ainda há fé no meio da dor. Jesus está clamando e recitando o Salmo Davídico de número 22, escrito há cerca de 1000 anos atrás: Deus meu, por que me desamparaste? Embora a impressão seja
de derrota, Jesus não está perdendo. Ele está recitando e cumprindo as escrituras mesmo diante da sua dor. E o que acontece diante desse desamparo? Isaías 53 nos ajuda de forma ainda mais profunda a compreender, como na abertura desse culto. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós o considerávamos aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ali na eminência desse desamparo, JNI, acontece o coração da salvação, a expiação. O cordeiro imolado leva sobre si o pecado da humanidade, satisfazendo a justiça de Deus, a justificação. Somos declarados justos, mesmo sendo injustos. A regeneração, somos agora aptos a nos tornarmos novas criaturas em Cristo. A adoção. Jesus é desamparado para que nós pudéssemos ser recebidos como filhos. A propiciação, a ira de Deus é satisfeita e desviada de sobre nós. O favor e a graça são restaurados sobre as nossas vidas. O que significa esse desamparo? Jesus não foi desamparado por acaso, não. Foi para cumprir as justas exigências da lei reveladas nas Escrituras. Jesus está na cruz como um cordeiro voluntário. Se Ele quisesse, naquele mesmo instante Ele pediria o Pai lhe enviaria 12 legiões de anjos. Isso são milhares e milhares. Ele poderia muito bem descer naquela cruz, mas essa noite nós estamos aqui reunidos e damos graças porque Ele não desceu. Porque se Ele descesse da cruz, o nosso destino por herança seria todos nós descermos ao inferno. Jesus é desamparado para que eu e você pudéssemos ser amparados pelo Pai. Como Isaías diz no capítulo 49, verso 15: pode uma mãe que ainda amamenta se esquecer do seu filho, de sorte que não se compadeça do seu pequenino? Mas ainda que essa venha se esquecer, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de vocês. J.I. Packer diz que a essência da cruz é substituição. Cristo tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos tomar o seu lugar de filho diante do Pai. E dá uma impressão ao vermos essa palavra, né? Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Dá uma impressão de derrota, mas não. Essa não foi a última palavra. Jesus não morre aqui. Ainda há brados do Salvador na cruz. Se essas fossem as suas últimas palavras, poderíamos até viver sem esperança. Mas há mais palavras. Ele foi desamparado, mas não foi derrotado. Ele foi ferido, mas ele não foi vencido. Você podia baixar sua cabeça? Chegamos à sexta palavra da cruz. Em João, no capítulo 19, no verso de número 30, diz: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Passamos pelo perdão, passamos pela salvação, passamos pelo cuidado, pela angústia, desamparo. E esse parece ser o momento mais difícil ao longo da crucificação, porque o nosso Senhor Jesus está cada vez mais perto da morte. Mas diante de uma aparente derrota,
Jesus triunfa sobre a morte com um grito de vitória. E essa é a sexta palavra: vitória. Meus irmãos, imaginem a cena. O céu se escurece, a terra treme, e em meio à dor e ao sofrimento que são inimagináveis, uma voz ecoa com autoridade e poder e diz: está consumado. Essas palavras proferidas por Jesus, momentos antes da sua morte, não são palavras de derrota, não são um lamento de derrota, mas são um brado de vitória que ecoa até os nossos dias. Elas carregam em si a essência da esperança e a certeza de um futuro redimido. Na vida de Jesus, ao longo do seu ministério, ele cumpriu fielmente cada profecia, cada mandamento do Pai. Ele realizou milagres, ele ensinou a verdade, ele amou incondicionalmente, suportou a rejeição, a perseguição. E na cruz, ao dizer está consumado, ele estava afirmando que toda a obra que o Pai lhe confiou a fazer havia sido completada com sucesso. Sua vida, sua morte e sua ressurreição são a prova dessa vitória. A frase está consumado no original grego é uma pequena palavra chamada tetelestai, utilizada para declarar que uma dívida havia sido paga. Então, quando Jesus brada na cruz, está consumado, tetelestai, toda a dívida do pecado havia sido paga. E de uma vez por todas, como um sacrifício perfeito. Em Romanos, no capítulo 8, verso de número 1, o apóstolo Paulo diz: portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Uma vitória gloriosa sobre o pecado. No Antigo Testamento, os sacrifícios eles eram oferecidos repetidamente, ano após ano, como uma sombra do sacrifício perfeito que viria. Quando Jesus diz está consumado, ele estava declarando que aquele sistema de sacrifícios imperfeitos havia chegado ao fim. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 10, ele diz: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. O Cordeiro de Deus, perfeito, imaculado, havia se oferecido uma única vez para remover o pecado do mundo. Uma vitória triunfante sobre o pecado. Mas como que essas palavras de vitória se aplicam para nós no dia de hoje? Uma vitória sobre os nossos pecados e sobre a culpa. A cruz, que parecia um símbolo de derrota, se tornou o maior palco da maior vitória de toda a humanidade. Da maior vitória sobre o pecado. Cada gota de sangue derramada por Jesus foi como um golpe certeiro contra o poder do pecado. Ao dizer está consumado, Jesus declarou que a dívida havia sido paga, que a corrente da condenação foi quebrada. Essa é uma vitória sobre as nossas lutas. Assim como Jesus enfrentou a cruz com a certeza de que a vitória final seria alcançada, nós também podemos enfrentar os nossos desafios com a certeza e a confiança de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você tem vivido preso em pecados? Você não se sente perdoado? Você precisa perdoar? Tem se sentido desamparado, angustiado? As palavras de Jesus na cruz, está consumado, são palavras de vitória para cada um de nós, que ressoa como um decreto divino de liberdade. Eu finalizo com esse versículo: onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, que diante dos nossos desafios, nós possamos declarar com ousadia e fé: está consumado. O preço já foi pago. O sangue foi derramado naquela cruz. O preço já foi pago. E o meu convite para você essa noite é: seja livre. O grito de Jesus naquela cruz foi para te dar liberdade. Foi um grito de liberdade, está consumado, o preço foi pago. Portanto, feche os seus olhos e ore ao Senhor. Deus, obrigado. Obrigado, Deus, pelo seu sacrifício perfeito naquela cruz. Está consumado, o preço foi pago, nós somos livres do Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus, se há nessa noite filhos do Senhor que estão presos em pecado, ó Deus, que eles entendam de uma vez por todas que está consumado, o preço foi pago, o pecado não tem mais poder sobre eles, porque o Senhor governa, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Senhor sobre as nossas vidas. Está consumado. A vitória triunfou sobre a morte. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Lucas 23, 46. A última palavra, a sétima palavra ali na cruz, nós podemos aprender com Cristo sobre entrega. E Jesus, ele começa clamando, dizendo: Pai. Pai, quem é o Pai? É o nosso Deus Todo-Poderoso. O Pai é aquele que enviou Jesus para morrer, para cumprir uma missão que incluía a morte. Aquele que amou a humanidade e entregou o seu Filho, o seu único Filho. O Pai é aquele que desejava ter um relacionamento conosco, um relacionamento com a humanidade, onde nós estávamos separados por causa do pecado. O Pai, aquele que tinha relacionamento com Jesus, que lhe deu autoridade e missão para salvar as nossas vidas. E logo em seguida Jesus fala: Pai, nas tuas mãos, nas mãos de Deus. Na Bíblia, quando olhamos tudo que a Bíblia fala sobre as mãos do Deus, a mão do Deus Pai, são as mãos que pertencem, as mãos a qual pertence ao Criador do universo, as mãos que sustentam e dão segurança. O que a gente escuta, a mão direita vitoriosa de Deus, as mãos que detêm todo o poder, as mãos do Pai cuidador, do consolo. E é nessas mãos que Jesus fala: entrego o meu espírito. Jesus, ele nos mostra a entrega total. Não é em qualquer lugar, mas é nas mãos do Pai, nas mãos daquele que tem todo o poder. Então aquele desamparo, aquela angústia não tem poder, porque agora existe esperança no Deus que é vitorioso. E Jesus fala: entrega o meu espírito. No momento mais angustiante de sua vida, Jesus entregou. Jesus se entregou. E essa foi uma entrega espontânea. O próprio Jesus, lá em João, no capítulo 10, verso 18, ele diz: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Então aquele mesmo Jesus que ele mesmo entregou a sua vida, é o Jesus que ele também pode resgatar a vida, porque a morte não segurou. A morte não segurou. Nessa entrega, nós vemos uma confiança plena de Jesus no Pai e na missão que o nosso Deus o deu. Na entrega de Jesus, nós vemos uma dependência total.
nós vemos a submissão do Filho obediente até a morte de cruz. Nós vemos o cumprimento da sua missão. E o que é que nós podemos tirar como conclusão da entrega de Jesus naquela cruz? É que o Evangelho, ele nos convida a sermos como Jesus e a participarmos da sua morte. Na sua morte houve entrega. E o Senhor nos pede nesta noite uma entrega total, não parcial. Porque Jesus, ele se entregou por inteiro naquela cruz. Ele se entregou aos sofrimentos. Ele se entregou à rejeição. Jesus se entregou por inteiro. Uma vida totalmente entregue para nos submetermos à vontade do Pai e cumprir a sua missão. Jesus, o que foi obediente até a sua morte de cruz, ele nos convida a sermos obedientes também. Não sou mais eu quem vivo, mas agora Cristo vive em mim. A morte que nos foi proposta também é uma morte do eu, de abandono do pecado e de entrega dos nossos sonhos, dos nossos desejos carnais e do nosso apego às coisas daqui da terra. Porque tudo é em vão. E será que hoje nós podemos dizer isso com todo o nosso coração, assim como Jesus falou naquela cruz? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não é em qualquer lugar que o Senhor nos convida a entregar o nosso coração, mas é nas mãos do Senhor, nas mãos que tem todo o poder, na mão que nos dá esperança, nos dá vitória, nos dá consolo. Em meio ao sofrimento, em meio ao desamparo, nós conseguimos encontrar a vitória no Senhor. Será que você pode ficar de pé? Ah, Senhor, como nós somos gratos, Pai. Somos gratos pela Tua palavra. Somos gratos pela Tua entrega na cruz, que não foi por obrigação, mas foi porque Tu, Senhor, com Seu infinito amor, Sua infinita bondade, o Senhor a deu espontaneamente por amor a nós. Nós Te agradecemos por Sua entrega, Pai. Nós Te agradecemos, ó Deus, mas nos ensina também a entregarmos a nossa vida por inteiro, Pai. A entregarmos completamente a nossa vida por amor a Ti, nas Tuas mãos, Senhor. Pai, abre os nossos olhos e nos dá entendimento de onde estamos colocando o nosso coração. Porque existe um Deus todo-poderoso, um Deus a qual merece ser adorado, exaltado, um Deus onde há todo o poder, um Deus que tem um plano perfeito para as nossas vidas, Pai. Nos ensina a entregar completamente as nossas vidas ao Senhor, não parcial, que o Senhor não seja parte das nossas vidas, mas que a Tua cruz, que a mensagem da Tua cruz possa transformar as nossas vidas por inteiro e que possamos carregar a nossa cruz, que possamos participar da Sua morte, do Seu sofrimento, que possamos encontrar vida no Senhor, que a nossa vida seja uma vida completamente entregue ao Senhor, em adoração a Ti, Pai, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Aleluia. Qual foi a palavra que mais falou ao seu coração essa noite? Hoje eu tive um momento de angústia e eu guardei essa angústia durante todo o dia. E nós chegamos aqui para orar, os pregadores, né? Nós chegamos para orar juntos. E aí nós compartilhamos, cada um compartilhou o que ia ministrar. E aí quando Isaías compartilhou a palavra que ele ia trazer, ali ouvindo aquela palavra, sentada ali no escritório, o Senhor curou meu coração.
E eu disse: Senhor, me perdoa, porque eu estava angustiada com uma coisa tão pequena. E o seu Espírito falou comigo por meio do servo dele, que Jesus se angustiou na cruz para curar as nossas angústias. Eu não sei qual foi a palavra que mais falou ao seu coração. Mas você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Amém? Agora até o diabo crê em Jesus e treme. Crer em Jesus, a fé que a Bíblia nos desafia a ter, não é somente um conhecimento de que Jesus passou pela terra. Há muitas pessoas que creem em Jesus no nível muito superficial. Crer em Jesus é esse conhecimento revelado na cruz e exposto hoje na pregação da palavra. Ele precisa transformar o nosso coração. É impossível, meus irmãos, encontrar a cruz e não ser transformada por ela. É impossível ter um encontro com Jesus e não ter o coração mudado. E a mensagem do Evangelho não é um Jesus que veio para lhe confortar a vida. Ele veio primariamente lhe salvar dos seus pecados para lhe dar acesso a Deus. A mensagem da Páscoa e essa celebração que nós somos convidados a participar é que Ele venceu no nosso lugar e agora nós podemos ser perdoados. E esse perdão nos permite sentar à mesa com Deus. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Não adianta crer em Jesus, se maquiar, vir bonita para o culto e se deitar com um homem que não é seu marido. Não adianta dizer que crê em Jesus e ficar com o coração amargurado, guardando raiva, rancor e ódio. A fé é em Jesus e essa mensagem da cruz, ela nos transforma. Não adianta oferecer o serviço a Jesus se o coração não é totalmente dele transformado. Você crê em Jesus? Não adianta dizer que crê em Jesus se o meu coração não se mover para que outras pessoas sejam limpas do pecado como eu fui, sejam transformadas pelo poder de Jesus. Crer em Jesus vai nos levar a estar aos pés dessa cruz e nos levantar mundo afora para dizer: o nosso Redentor vive, Ele está vivo. E aí, diante dessa mensagem, irmãos, como não responder essa mensagem? Como não responder? Diante da cruz, as nossas dores, elas perdem o sentido. Diante da cruz, as nossas dores perdem razão, porque não há nenhuma dor que Jesus não possa curar. Não há nada que Ele não possa fazer. Será que podemos entregar tudo a Jesus? Talvez você está aqui essa noite e diz: Senhor, já entreguei tudo. Então será que você pode revisar o seu coração e dizer: Senhor, eu vou revisar meu coração agora. Eu não quero reter nada. Não quero reter nada. Tudo da minha vida é teu, Senhor. Tudo da minha vida. Será que você pode fazer essa oração de entrega? Para de reter. Sai da infantilidade espiritual, em nome de Jesus. Sai da infantilidade espiritual para uma vida real, viva e plena com Jesus da cruz. Sabe que amanhã é domingo de Páscoa, eu não sei como você comemora, mas que está amanhã munido dessa palavra que você ouviu. Se você for lá no nosso Instagram da igreja, da JNI, você vai ver que todas essas palavras estão lá. Que tal amanhã você pegar o texto bíblico na hora do almoço com a sua família e dizer: deixa eu compartilhar o que Deus falou comigo no culto de ontem à noite. Seja um canal de bênção, de cura, de transformação na sua casa. Porque se Jesus está fazendo algo aí, isso não pode parar em você. Se Jesus está fazendo algo em nós, isso não pode parar em nós, irmãos. Nós somos impulsionados, movidos, Jesus.
Senhor curou as minhas angústias, Jesus. O Senhor me limpou os pecados, Jesus. Você me salvou, Jesus. Você me libertou, Jesus. E agora o que eu posso fazer, Jesus, é dar os meus dias, é dar a minha vida, dar os meus dons, dar os meus talentos. Tudo, Jesus, tudo para Jesus.